Bom dia, tudo bem com vocês? Dê seu like e ajude o canal a crescer para poder trazer mais e mais conteúdos melhores e cada vez trazendo com novidades para vocês, tá? O YouTube entenda que são histórias relevantes, tá bom? Eu agradeço muito. Josefine Conte, o espírito que anda de táxi no dia do aniversário. Bem, é uma lenda, né? Mas ainda tem pessoas vivas da família que falam, né? Bem, Josefine e a Dona Itália, eu vou começar a falar das duas irmãs. Elas eram filhas desse casal que era dono de uma fábrica, de uma sapataria, tá? A cidade prosperava. Josefine era uma italianinha, muito, assim, bem italianinha mesmo, pequenininha. Ela gostava muito. Seu pai tinha deveria ter carro, sim, naquela época, porque era status, né? Mas ele, sim, o presente dele de aniversário para ela, porque havia um crescimento muito grande lá, né? A cidade, e ela gostava de ver os lugares diferentes, o crescimento da cidade. E o que acontece? Todo seu aniversário, ela ganhava um passeio por toda a cidade com um motorista que não era motorista deles, tá? Se diz que era um alugado, né? Um carro que seria depois um táxi, né? E ela passeava, ia olhando os prédios, assim, isso tudo é história real, tá? Vendo, aquele ali não estava tão grande, tá alto já para prédio, né? E o que acontece? E depois ele levava ela para a sapataria para ela escolher todos os sapatos que ela queria, né? Até na fábrica, eu acho mesmo, né? Porque a casa era em cima da fábrica. Bem, a dona Itália, que faleceu já, deve estar falecida, ela deu uma reportagem na qual essa história de taxista que batia lá no dia 19, ela disse que não lembra de nada, mas ela sim, tem casos que ela, bem assim, que ela um dia estava descendo, né, as escadas para beber água e ela disse que viu a Josefine na cadeira de balanço, tá? E ela falou, volta para dormir. Ela pegou e voltou a dormir e acordou achando que tinha tido um sonho, né? Só que ela, quando desceu, ela viu, encontrou até um pé de cabra. Eles e o jardim tentavam roubaram algumas coisas ali do lado de fora da casa. E ela acha que a Josefine que ajudou ela. E em outras coisas que ela conta, mas ela disse que essa história do táxi, enquanto estava com ela, nada, né? Não é verdade. Mas vamos lá para a história. Logo que ela faleceu, foi assim, a Dona Itália conta que ela era muito ligada na mãe. E a mãe descobriu que o pai tinha uma amante. E ela foi definhando, ficando, sabe, de tristeza. E ela disse que ela foi internada por tristeza, mas quando passava um álcool lá, ela não podia ter contato com ninguém. Ela tinha 16 anos, tá? E foram encontrados no raio-x, porque diziam que podia ser tuberculose, mas ela não tossia. Agulhas, alfinetes, agulhas, que mais já é explicado pela ciência, né? Até o que aquilo ali parece ser agulhas, né? E ela veio a falecer. O pai fez, assim, num carro de vidro, assim, sabe?
que o caixão sai. Fez uma coisa, mandou vir da Itália, todo aquele monumento onde tem a foto dela lá, tá? Que até hoje, quem mantém aquilo lá são os fiéis, porque ela também virou uma santa, onde muitos acham que o Vaticano deveriam santificá-la, porque eles fazem pedidos, tudo lá, tá? E o que acontece? Eles pagam, né, 600, 800 reais por mês os fiéis para manter. Havia até muitas velas, pegavam fogo, aí eram chamados para ir apagar, né? Toda essa situação. Mas voltando, tá? Voltando, quando o caixão passou, a dona Itália disse que acha que por ter tremido, porque as ruas tinham muito buraco, e o caixão quase abriu, levantou. E ela acha que veio dali a história de que começou tudo isso. Mas foi logo no ano seguinte, o pai acho que já estava em outro, já com outra família, tá? E ela sempre mandava pra lá, pro taxistas irem cobrar lá. E ele chegou e disse, mas ele bateu lá e falou assim, a sua filha pediu pra mim que o senhor ia pagar a viagem que ela fez pela cidade. Aí ele disse, como assim? Aí perguntou pra, né? Não. Aí, como tinha fotos, tá? Como tinha fotos, ele olhou e falou assim, aquela ali, ó. Ele disse, não, mas ela já faleceu. Um homem com vergonha, medo, sabe? Sem entender nada. Ele foi embora. E assim começou. É uma lenda, tá? Como a mulher loura, a loura do banheiro, né? Eu, quando era criança, tinha pavor. É uma lenda, mas a gente sabe ali da onde começou. Tem o sobrinho, tem o livro, tá? Que conta. Teve a foto dela, assim, que é estampada lá, da Josefine, que ficou lá, que ele mandou fazer. A pessoa que tá lá, que cuida do cemitério, diz que é muito confortante para ele quando ele passa, porque é uma foto que parece que ela tá olhando para todos os cantos. Uma mulher se incomodou, quando tava com o marido lá, subiram e riscaram um dos olhos, né, vandalizaram. Bem, essa é a história de Josefine Conte. Se você mora em Belém do Pará e já ouviu falar, né, a dona Itália já deve ter falecido, né? Sim, uma jovem rica, pura, assim, né? Ela estudava, que naquela época era muito difícil. O pai dela se preocupava com os estudos dela, muito delicada. Teve a sua vida ceifada aos 16 anos, né? Por uma doença, por algo que a família diz que talvez tenha sido um tumor, algo assim, né? Que depois, com uns anos, né? Bem, quem conhece a história de Josefine Conte? É uma lenda, né? E vai durar muito tempo, porque tá durando muitos anos, ela vem desde 1920. E sempre no dia do aniversário dela, 19 de abril, tem aquele burburinho entre os aplicativos, os táxis. Muitos dizem que já aconteceu. E não contam, não vem falar aqui porque acha que tem por vergonha, eu acho, né? Ou porque não aconteceu, né? Então, eu deixo aqui, quem tiver alguma informação, alguma coisa a mais, e queira me passar, ficarei muito grata.
Tá? Um grande abraço e tenha um bom dia.